As coisas nem sempre acontecem como nós gostaríamos. Nem sempre os nossos sonhos, as nossas aspirações, os nossos desejos, o nosso projeto para o futuro, nem sempre isso que existe no nosso coração acontece do modo como planejamos. Aqueles homens e aquelas mulheres que haviam seguido Jesus por muitos meses e anos até, não esperavam que em Jerusalém ele seria preso, condenado e crucificado. Ainda que eles tivessem ouvido de Jesus em várias ocasiões as próprias palavras do Senhor dizendo: em Jerusalém eu serei preso, serei açoitado e serei morto. Eles não imaginavam que as coisas aconteceriam assim como Jesus lhes estava dizendo. Apesar dos tantos alertas, apesar das tantas palavras de Jesus, havia no coração daqueles homens e daquelas mulheres outras aspirações, outros desejos, uma outra ideia de futuro. Eles imaginavam que tudo seria mais tranquilo, mais fácil, mais sossegado, como naqueles anos em que eles estavam caminhando com Jesus. Eram milagres, cegos viam, surdos ouviam, paralíticos andavam, os famintos recebiam o pão e o peixe. Tudo era tão diferente, tudo era tão maravilhoso. As ações e as intervenções de Deus aconteciam constantemente. E assim, eles imaginavam que em Jerusalém tudo aconteceria do mesmo jeito. Milagres, sinais, prodígios, a glória de Deus se manifestando com cura para as pessoas, com libertação dos endemoniados. Mas não foi isso que aconteceu. Como Jesus já havia dito, em Jerusalém, Jesus foi preso, Jesus foi açoitado, Jesus foi condenado e Jesus foi morto. Os planos e as aspirações dos discípulos, nada aconteceu como eles esperavam. E assim acontece conosco. Muitas vezes temos planos e projetos no nosso coração e que não acontecem como gostaríamos. O nosso coração se entristece, muitas vezes é tomado por ansiedade e nós nos sentimos tão sós. Pensamos que tudo foi em vão e que não vai ter mais jeito. Existe somente o vazio diante dos nossos olhos e a tristeza no nosso coração, e parece que a escuridão tomou conta do ambiente. Foi exatamente isso que aconteceu com os discípulos e com aquelas mulheres lá em Jerusalém. Mas o Evangelho nos traz uma boa notícia. O Evangelho nos faz saber que no terceiro dia Jesus ressuscitou. No terceiro dia a esperança de uma maneira clara e inequívoca raiou na história. A morte não foi capaz de aprisionar Jesus. Ele venceu inclusive a morte. Ele venceu as forças do caos, as forças da desordem, as forças da desestruturação, as forças da morte. E ele ressuscitou e está vivo, assentado à direita de Deus. Sim, essa é a mensagem do Evangelho. Existem dias difíceis, existem dias tristes, existem os dias escuros, existem os dias em que nos sentimos solitários. Mas não podemos nos esquecer de que, diferentemente do que aconteceu com os discípulos, eles ainda não haviam visto o túmulo vazio, não haviam recebido a notícia do túmulo vazio naqueles 3 primeiros dias após a morte de Jesus. Nós sabemos que o túmulo está vazio. Jesus já venceu e ele estabeleceu uma nova ordem na história. E essa ordem é governada por ele mesmo e anuncia a esperança. Podemos levantar os nossos olhos ao Senhor, sabendo que ele já venceu. E ele agirá no nosso mundo. E ele fará com que as trevas sejam dissipadas e que a luz brilhe novamente. Ele é o Deus de toda a esperança. Essas situações todas que acontecem, elas acontecem para nos empurrar para o Senhor, para buscarmos o Senhor e para sabermos que o nosso socorro não vem de outro, mas vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele
Ele é o Deus de toda a esperança.